Atos, capítulo 13, verso 44, até o final do capítulo 14. Quem encontrou, diga glória. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus, e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Havendo um motim, tanto de judeus como de gentios, com seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo, desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava à frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual, nos tempos passados, deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo, e nem testemunho, beneficiando-vos lá no céu, dando-vos chuvas em tempos frutíferos, enchendo-vos de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus da Antioquia e em Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. 22, leia comigo. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar
no reino de Deus. Fiel, santo, justo, Pai de poder, eis aí a tua palavra. Senhor, fala conosco, ó Pai, tu sabes de mim mesmo não tenho nada, mas dependo do teu Santo Espírito. Pai, vivifica a tua palavra em cada vida, em cada coração. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pois temos sabido que o Senhor está em nosso meio, e te louvamos e te agradecemos pela tua fidelidade. Visita cada um, e eu declaro que o teu povo há de entender a tua palavra. Amém e amém. Eu gostaria de compartilhar com você nessa noite umas breves palavras acerca de adversidade. Toda vez que você se propõe a fazer a obra de Deus, a levar a palavra de Deus a sério, a levar a sua vida cristã a sério, o diabo vai levantar adversidades. E nós precisamos saber o que fazer diante das adversidades. Sempre que você se propõe a fazer uma campanha, a fazer um jejum, a fazer um propósito de oração, a se firmar na obra do Senhor, a dirigir um departamento, a dirigir um ministério, a se despontar no ministério de louvor, de adoração, o diabo vai levantar adversidades. Veja o que nos diz logo no versículo 44. No dia seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Meu amado, algo glorioso. Há um tempo em que é profetizado em Amós que haveria fome na terra. Não fome de pão e nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra de Deus. Até hoje o mundo está com fome. Mas veja o verso 45. Então, porque todo mundo se ajuntou, porque a obra estava crescendo, porque eles estavam vendo os frutos, porque as pessoas estavam sendo abençoadas, porque as pessoas estavam sendo tocadas pelo poder de Deus. Vendo a multidão, encheu-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que o apóstolo Paulo dizia. O que significa isso, meu amado? Quando a obra do Senhor, quando a obra prospera, quando há crescimento, há vidas que se levantam com o coração invejoso, há pessoas que se levantam com inveja, levantam calúnias, levantam difamações, levantam intrigas, levantam confusões, até contradizendo a palavra de Deus para se levantar contra o mover de Deus. Meu amado, Deus tem um mover na tua vida, Deus te separou para uma grande obra, seja esta do louvor, seja esta da palavra, seja esta da restauração de vidas, de casais, de crianças, de jovens, de adolescentes. Mas quando a palavra de Deus começa a ser pregada e as vidas começam a ser tocadas pelo poder de Deus, vão haver adversidades. O mais estranho é se você não tiver adversidades. Porque se você não tiver adversidades, é sinal que o teu trabalho não está incomodando o reino das trevas. Se não tiver levante, se não tiver adversidades, é sinal que o diabo está satisfeito com aquilo que você está fazendo. Mas quando o diabo se sente incomodado, quando Satanás se sente inquieto com a obra, quando ele sabe do potencial que ele derramou na sua vida, na sua voz, no seu ministério, no seu forma de ministrar, meu amado, ele vai levantar com adversidades. E o que fazer diante das adversidades? O que fazer diante dos problemas, diante das dificuldades? O que fazermos diante dos levantes contrários? Todos nós enfrentamos adversidades, algumas adversidades debaixo do mesmo teto, adversidades no mesmo lar, na família, em casa, outras adversidades no serviço, outras adversidades na própria igreja. Meu amado, todos nós sofremos adversidade. O problema não é ter adversidades, o problema é como você está encarando a adversidade. Paulo, pelo chamado que ele teve com o Senhor, pela convicção do chamado, meu amado, nada e ninguém o separava do amor de Deus que estava em Cristo Jesus. Podia se levantar sábios, doutores, autoridades, podiam se levantar indoutos, podia se levantar qualquer tipo de pessoa. Paulo estava firmado no Senhor, e desse capítulo 13 e capítulo 14, nós encontramos níveis de adversidades na vida de Paulo, que são os níveis que nós passamos nos dias de hoje, desde o nível mais leve
leve, do nível mais suave até o mais alto nível, nós vemos na vida de Paulo acontecendo adversidades. Paulo foi um servo do Senhor, que sofreu o maior número de adversidades dos apóstolos. Paulo nos ensina neste texto como lidarmos em cada adversidade, cada situação contrária. Ele lidou de um modo e ele aprendeu e nos ensina como podemos lidar com as adversidades. Logo no capítulo 13, no verso 45, ele vê a inveja do povo. O povo o invejava porque ele reunia multidões. O povo o invejava porque ele pregava com ousadia. O povo o invejava, meu amado, porque ele demonstrava que ele estava vivendo um evangelho vivo, um evangelho real, um evangelho genuíno. E Paulo não se intimidou enquanto eles tinham inveja. Paulo não se intimidou, meu amado, enquanto eles estavam neste nível de adversidade. Mas chegou um momento em que a adversidade aumentou. E você consegue identificar no versículo 50. Os judeus, pois, incitaram, insistiram, foram atrás, questionaram, convenceram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade. Veja quem o inimigo pegou. Judeus dando brecha, sendo usados pelo inimigo. Incitaram, colocaram dúvida no preletor, colocaram dúvida no apóstolo Paulo, mas colocaram dúvida, meu amado, não em qualquer pessoa. O diabo não vai mexer com aquele que ele sabe que não vai mexer com você. Ele não vai tentar com que ele sabe naquilo que você não é tentado. A primeira adversidade que nos demonstra o capítulo 13 é quando pessoas da tua credibilidade, pessoas religiosas, honestas e os principais da sinagoga, pessoas da tua confiança, pessoas da tua credibilidade. A primeira adversidade que a gente enfrenta quando um ministério está crescendo é quando gente de credibilidade, gente de reputação se levanta contra você. A questão, meu amado, não é o que estão falando de você, mas a questão é quem fala de você. Porque existem algumas pessoas que falam mal, que você nem leva em conta. A pessoa não significa nada para você, e diante dessa posição da pessoa, você não leva em conta, é fulano de tal, deixa ele falar, não me conhece, não sabe. Mas quando é uma pessoa da sua credibilidade, é fulano de tal que está falando. Quando é uma pessoa da sua confiança, veja que o diabo não atacou qualquer pessoa, o diabo atacou pessoas, mulheres religiosas, cristãs, servas de Deus, mulheres honestas, não era qualquer pessoa, eram pessoas honestas, e os principais da cidade. 3 níveis de ataque, meu amado, não importa o que estão falando, mas quem é que está falando contra Paulo? Se levantaram mulheres honestas, mulheres de credibilidade, levantaram calúnias, levantaram injúrias, meu amado. A doença mais terrível do nosso século, a doença mais terrível da pós-modernidade é considerada o abandono psicológico. Quando a pessoa entra num abandono psicológico, ela entra numa crise de rejeição, ela entra numa crise de depressão. Ninguém gosta de mim, tem gente de reputação que se levantou contra mim, estão me menosprezando, pessoas de influência, pessoas de prestígio, pessoas de posição. Meu amado, a primeira grande adversidade que Paulo enfrenta são pessoas de reputação, religiosas, honestas e os principais da sinagoga que se levantaram, e diz o texto, e perseguiram Paulo e Barnabé, os lançando fora dos seus limites. Esse nível de adversidade, ele vem para te lançar fora do limite. Sabe quando você fala assim, para mim já passou dos limites? É esse nível de batalha. Identifica essa batalha como uma batalha espiritual, identifica essa batalha como uma batalha, meu amado. O diabo quer te tirar da posição, o diabo quer te tirar do local aonde o Senhor te colocou, o diabo quer te colocar, meu amado, frustrado, decepcionado. Veja, porém, qual foi a atitude de Paulo. Paulo sabia que eram mulheres religiosas, Paulo sabia que eram mulheres reconhecidíssimas, honestas, Paulo sabia que eram os principais da cidade que se levantaram contra ele, mas, meu
meu amado, Paulo ensina como fazermos quando acontece isso conosco. E a resposta está no verso 51. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, continuaram o evangelho, continuaram o caminho, partindo para a próxima cidade, Icônio. Gente de credibilidade se levantou contra você, bate o pé, sacode a poeira e continua, não desanima, não entrega os pontos por causa disso, meu amado, sacode o pó e continua no caminho que o Senhor te colocou. Isso significa o quê? Paulo não deu importância que eram pessoas de credibilidade, Paulo não deu importância que eram pessoas de influência, Paulo não deu importância que eram os principais da cidade que se levantaram. Você está passando por esse nível de ataque? Você está passando por esse nível de adversidade? Deus tem uma palavra para você nessa noite. Não dê importância, continua no teu caminho. Não dê importância, continua no teu chamado. Não dê importância, maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Ele é o Senhor que te justifica. Ele é o Senhor que vai à tua frente. Ele é o Senhor, meu amado, que não há nada oculto diante da sua vista. Descansa no Senhor, sacode o pó e continua no caminho que o Senhor te chamou. Não é para você parar, não é para você dar importância, não é para você dar atenção a estas coisas. Ah, pastor, mas você não sabe quem é que se levantou. São pessoas de credibilidade, são pessoas honestas. Meu amado, Deus vai te justificar nessa causa. Descansa, porque Ele é Deus e Ele é o Senhor que te justifica nessa batalha. Vão ao socorro do homem se o Senhor não for, meu amado. Deixa Deus fazer, deixa Deus operar. Paulo e Barnabé estavam cheios do Espírito Santo. Há batalhas que nós não podemos discutir, há batalhas que não adianta você querer tirar limpo, há batalhas que não adianta você querer lutar pela sua própria força. Sacode o pó e continua, sacode o pó e caminha, sacode o pó e se firma com o Senhor, porque Deus vai te justificar nessa situação. Paulo não deu ouvido, Paulo não quis saber o que estavam falando, Paulo não quis ir de encontro a essas mulheres religiosas, Paulo não quis tirar satisfação com essas mulheres religiosas, Paulo não quis se justificar com os principais da sinagoga. Meu amado, existem momentos na batalha que a melhor coisa a fazer é fechar a boca. Sacode o pó. É Deus que vai fazer. Sacode o pó, é Deus que vai justificar. Sacode o pó, Deus sabe da sinceridade do teu coração. Sacode o pó, Deus está vendo e está se agradando do teu louvor, da tua adoração. Deixa Deus ser Deus nessa situação. Continua louvando ao Senhor, continua na unção do Senhor, continua na alegria do Senhor. Veja, meu amado, mulheres religiosas, honestas e os principais da sinagoga. E no verso 52, os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo de Deus. Sofrendo adversidade, mas alegre. Sofrendo adversidade, mas louvando ao Senhor. Sofrendo adversidade, mas numa vida cheia do Espírito Santo de Deus. Segundo nível de batalha. Eles saem dessa cidade, eles vão para outra cidade, Icônio. Chegando em Icônio, começa a juntar um monte de gente, uma grande multidão, diz no verso 14, capítulo 14, versículo 1, de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Judeus incrédulos, porém, incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Judeus incrédulos. Primeiro nível de batalha são quando pessoas de credibilidade se levantam. Religiosas, cristãs, honestas. Segundo nível de batalha, incrédulos. Pessoa que não tem a mesma fé que você vai tentar te desanimar, vai tentar incitar o teu ânimo, vai tentar, meu amado, te desmotivar. E, meu amado, está cheio de pessoas assim, que vão tentar te irritar, diz o verso 2. Judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos. Irritaram os ânimos dos gentios. Quantas pessoas querem te irritar? E, meu amado, a irritação, ela traz um desequilíbrio. A irritação, meu amado, ela tira a sua paz. Ela não deixa com que você raciocine. Ela tira a sua forma de pensar e você só começa a ver de uma outra maneira. E essa irritação, veja o que aconteceu no verso 4. Dividiu toda a multidão da cidade. Uns ficaram pelos judeus
e outros ficaram pelos apóstolos. Quando a tua batalha é com incrédulo, quando a tua batalha é com pessoas descrentes, quando a tua batalha, meu amado, são com pessoas que não têm a mesma fé que você, vai trazer divisão, e vai criar partido. Uns ficam para um lado, outros ficam para o outro, uns são de Apolo, outros são de Paulo. Meu amado, nós não somos nem de Apolo, nem de Paulo, nós somos de Cristo, nós somos do Senhor Todo-Poderoso. Toma cuidado, meu amado, para não tomar partido, toma cuidado para não defender um, ficar contra o outro. Toma cuidado para não fazer partidarismo, porque o segundo nível de batalha vai te levar a um partidarismo, para uma armação. As pessoas fizeram uma armação para que Paulo caísse, para que Paulo, meu amado, formasse aí um partido, para que Paulo formasse um motim, para que Paulo fizesse uma confusão, um esquema. Meu amado, pessoas se juntaram para tentar apedrejar a Paulo, pessoas se juntaram para tentar matar a Paulo, pessoas se juntaram para fazer Paulo perder o equilíbrio emocional. O segundo nível de batalha que nós enfrentamos é para tirar o nosso equilíbrio emocional. Situações que vêm para te desestruturar emocionalmente. Você fica abalado emocionalmente, você não sabe o que fazer, não sabe como responder, você perde, meu amado, a razão, e depois disso você começa a fazer coisas que na verdade não é a sua vontade, e aí vem insônia, aí vem preocupação, vem doenças psicossomáticas, gastrites, úlceras, porque te tirou do equilíbrio emocional. Sabe por que isso acontece? Verso 44. Porque estavam pregando a palavra de Deus e juntava multidões para ouvi-los. Toda vez que a palavra do Senhor é anunciada, Satanás vai fazer níveis de batalhas, níveis de adversidades. Meu amado, o segundo nível é para tirar o teu emocional do equilíbrio. O segundo nível é para te desequilibrar, para você agir como você não deve, para você perder a razão, para você perder, meu amado, a esperança. E nós aprendemos com Paulo qual é a atitude diante dessa adversidade. Paulo tinha uma ação estratégica em toda adversidade. Meu amado, há momentos que é melhor a gente recuar e deixar Deus trabalhar. Tira a tua mão e deixa o Senhor colocar a dele. Tira a tua mão e deixa o Senhor fazer. Deixa o Senhor agir. Meu amado, não perca o objetivo de louvar e adorar ao único que é digno. Tem horas que você tem que recuar. Eclesiastes capítulo 4 nos diz: há tempo para todas as coisas. Há tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo, meu amado, de todas as coisas, nos diz os Provérbios e Eclesiásticos. E nós precisamos entender o tempo de Deus. Nós precisamos entender que nosso Deus é um Deus estratégico. Meu amado, nem sempre recuar é sinal de derrota, mas é sinal de estratégia do Deus Todo-Poderoso, porque a vitória do Senhor já foi cravada na cruz do Calvário e Ele te faz mais que vencedor. Há momentos que você tem que recuar na batalha, se calar, não vale a pena ficar dando murro em ponta de faca. Quantas pessoas acham que tem que batalhar contra toda adversidade? Não batalha contra toda adversidade não, porque você se machuca, meu amado. João capítulo 11 nos diz que tem hora de avançar e tem hora de recuar, e nós precisamos aprender a hora, o momento de recuar, o momento de deixar Deus ser Deus, o momento de deixar Deus justificar, meu amado. Recuar não é covardia, recuar, meu amado, não é derrota, recuar, meu amado, não é desespero, mas você não pode perder o rumo que Deus te deu. Você não pode perder, meu amado, aquilo que o Senhor programou para a tua vida. Creia no milagre do Senhor, porque o Senhor vai restaurar e vai te justificar nessa situação. Deixa Deus falar por você e se cale nessa batalha. Recua. Se não bastasse toda a adversidade, verso 5. Havendo um motim, juntaram toda uma turma, uma equipe, tanto de judeus como de gentios, como seus principais, para insultarem e apedrejarem. Quando Paulo e Barnabé ficou sabendo, fugiram. Fugiram para Listra e Derbe, cidade de Licaônia, para a província circunvizinha. Fugiram, mas não deixaram de cumprir o chamado. Fugiram, e verso 7, e ali pregaram o evangelho.
sendo perseguido, sendo afrontado, ameaçado, a ponto de serem apedrejados, eles recuavam, eles voltavam para uma cidade, iam para outra cidade, saíam daquela cidade, mas não deixavam de cumprir o chamado, não deixavam de anunciar o evangelho. Chegando nessa outra cidade, Listra e Derbe, meu amado, em Listra tinha um homem paralítico, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento. De repente Paulo olhou para ele, viu que ele tinha fé para ser curado. Quando nós podemos enxergar a fé na vida do próximo, quando o próximo tem atitudes de fé, Paulo, vendo que ele tinha fé, tomou pelas mãos e disse: levanta-te direito, levanta-te curado sobre os teus pés. Ele chega na outra cidade sendo perseguido, afrontado, mas ele chega na outra cidade já operando em milagres, meu amado. Multidões, vendo o que Paulo fizeram, levantaram sua voz, fizeram que Paulo e Barnabé fossem como deuses. Aqui as pessoas confundiram as coisas. Por um lado foram tão perseguidos nas outras cidades, agora chegam nessa cidade, e quando chegam nessa cidade, meu amado, as pessoas começam a idolatrar a Paulo e Barnabé, chamam Barnabé de Júpiter e chamam Paulo de Mercúrio, porque eles criam que os planetas eram deuses, e agora então eles estavam atribuindo a Júpiter e a Mercúrio, a Paulo e a Barnabé. Meu amado, você olha como Satanás tenta batalhas, Satanás tenta situações, enquanto eles eram rejeitados nas outras cidades, aqui eles queriam se dobrar diante deles, aqui eles queriam, meu amado, idolatrá-los, aqui eles queriam exaltá-los. Níveis de tentação de Satanás. O diabo é sujo, é astuto. Foram tão perseguidos nas outras cidades, agora as pessoas estariam idolatrando. Meu amado, primeiro grupo que o aceitou de uma forma tremenda, eles poderiam, como homens, ter recebido a adoração, ter recebido a idolatria, mas rasgaram as suas vestes e falaram: olha, nós somos homens como vocês não podem nos adorar, vocês não podem se dobrar diante de nós, vocês não podem fazer tais coisas. Quantas pessoas, meu amado, confunde a fé que você tem, confunde a fé que você tem demonstrado. Quantas pessoas querem te exaltar como tentação de Satanás, para você receber a glória, para você receber a honra. Não receba a honra e não receba a glória, mas atribua a honra e a glória ao único que é digno, ao único todo-poderoso, porque a Ele pertence a honra e a glória. Diante dessa adversidade, Deus vai fazer soprar um vento a teu favor. Diante dessa adversidade, Deus vai soprar um vento a teu favor. É hora de se levantar, é hora de você se posicionar como servo do Senhor. É hora de você, meu amado, tomar atitude como servo de Deus. Descansa, chega de ficar quieto, chega, meu amado, de se calar diante das adversidades, porque o tempo da honra chegou. É tempo de restituição, é tempo de vitória, e é tempo de bênção na tua vida. Quando nós olhamos para esse nível de batalha, nós vemos que a afronta de Satanás, quando eles não receberam adoração, quando eles não receberam a idolatria, quando eles disseram no verso 15: somos também homens como vocês, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo. Quando eles fizeram isso, meu amado, então aqueles se levantaram contra eles, insultaram a vida dele, e assim eles tiveram que sair da cidade para que eles pudessem continuar vivos. Paulo se finge de morto. Há momentos na adversidade que você tem que se fingir de morto. O morto não reage, o morto não retruca, o morto, meu amado, não tira satisfação, o morto não reclama. Para que você possa vencer as adversidades, há momentos que a estratégia de Deus vai ser: finja-se de morto. E como é difícil fingir-se de morto.
Como é difícil ficar calado quando você está sendo caluniado, quando você está sendo afrontado, quando você está sendo confrontado, meu amado. Veja no verso 19, nessa situação, nesse contexto, sobrevieram judeus da Antioquia, de Icônio, das cidades que eles tinham pregado, convencendo aquela multidão que eles eram das trevas, apedrejaram a Paulo e arrastaram Paulo para fora da cidade, cuidando que Paulo estava morto. Sabe o que aconteceu? A hora que Paulo viu que eles começaram a apedrejar, Paulo fingiu que morreu. Caiu. Já está morto mesmo, então vamos arrastá-lo. Meu amado, imagina só, pegaram esse homem que já tinha recebido algumas pedradas, arrastaram pela cidade, cidade coberta de pedras, coberta de areia. Paulo estava todo esfolado, existiam os muros e as portas da cidade, e quando eles não aceitavam alguém, ou quando alguém feria a lei, a lei dizia que tinha que ser apedrejado até a morte, e quando morresse, essa pessoa tinha que ser jogada para fora das portas da cidade. E se você ler o texto com calma, você vai ver que arrastaram Paulo para fora da cidade. A hora que jogam ele para a porta fora, ele sacode a poeira e fala: onde nós vamos pregar agora? Quando a igreja hoje vai ter essa convicção? Quando a igreja hoje vai ter essa convicção de chamado, essa convicção de fé, meu amado? As aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Você acha que está passando perseguição, está passando luta? Continua firmado, porque maior é aquele que está conosco, maior é o nosso Deus que nos justifica. Não vale a pena confrontar toda a adversidade, não vale a pena debater com toda a adversidade. Descansa e busca a estratégia do Senhor. Deus é o Deus que dá a estratégia, e há momentos que Ele vai falar: finja-se de morto. Porque não adianta você ficar brigando com essa causa, não adianta você ficar brigando com o teu cônjuge, não adianta você ficar brigando com o teu patrão, não adianta você ficar batendo de frente com aquele que está adverso a ti, não adianta, meu amado, você ficar batendo de frente com os teus adversários. Deixa Deus te justificar e busca justificação no Senhor. Ele é o Senhor que te justifica, Ele é o Senhor que conhece o teu coração, conhece o teu propósito, Ele é o Senhor que vai te levantar. Da fraqueza tiraram forças, e assim o Senhor vai te levantar dessa situação. Mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Uma coisa que eu identifico em Paulo e Barnabé, meu amado, é que eles não desanimavam, eles não abriam mão do projeto que Deus tinha, eles não abriam mão do milagre que o Senhor tinha. O Senhor os chamou para pregar o Evangelho, não importava qual fosse a afronta, não importava qual fosse a luta. Quantas pessoas hoje em dia passam bem menos: eu não quero mais saber, eu abro mão do meu ministério, eu abro mão do meu chamado, eu abro mão de tudo. Não desista, meu amado, do chamado que Deus colocou em você. Não desista da unção que Deus derramou sobre a sua cabeça. Pode haver lutas, pode haver adversidade, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas não desanimados. Não desanima nessa batalha, não desanima nesta luta, porque a luta é passageira, mas a promessa do Senhor, ela permanece para sempre. Paulo sabia aquele a quem ele estava pregando, aquele a quem ele teve um encontro. Paulo conheceu, meu amado, Senhor Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E Paulo, meu amado, teve uma convicção de fé. Tenha uma convicção do Evangelho que você crê, tenha uma convicção. Não vai parar, meu amado, por causa dos outros, não vai desistir por causa da situação, não vai desistir por causa da adversidade, não vai desistir por causa do levante, por causa da luta, por causa das aflições, por causa dos problemas que você está passando. Os problemas e a adversidade só servem para te fortalecer mais e para te trazer experiências de vitória. Como servo de Deus, Deus não nos deu espírito de covardia. Você não pode ter medo, meu amado. Tenha coragem para enfrentar a situação, mas busca a estratégia certa, porque a estratégia de Deus muitas vezes é se calar, muitas vezes é fugir, e muitas vezes, meu amado, é se fingir de morto. Quando olhamos para essas batalhas na vida de Paulo e Barnabé, a primeira, ele se cala, ele não fala nada, ele se anula. A segunda, ele foge, e a terceira, ele se finge de morto. Nos três
níveis de batalha que Paulo e Barnabé sofreram, nenhuma ele confrontou. Quando vamos chegar a este nível de maturidade cristã? Nenhuma das 3 batalhas Paulo disse: Senhor, eu só estou pregando o teu evangelho. Senhor, eu só estou fazendo a tua vontade. Nenhuma das 3 batalhas Paulo atribuiu a Deus a luta que ele estava passando. Temos muitas coisas a aprender com Paulo e Barnabé. Qualquer situação que você passa, você joga sobre o rosto de Deus, você lança no rosto de Deus: Senhor, eu estou fazendo a tua obra. Senhor, foi porque eu fui orar, porque eu fui expulsar demônio, porque eu fui fazer isso. Meu amado, para de declarar isso, para de declarar a palavra contrária. Muitas vezes é você mesmo que tem declarado. Saiba que as lutas das aflições do tempo presente não tem como se comparar com a glória que está para ser revelada na sua vida. Essa luta é momentânea, essa luta é passageira. O deserto é passageiro, para que você alcance Canaã, para que você alcance a bênção do Senhor. Meu amado, não abra mão da unção do Senhor, não abra mão do chamado do Senhor. Pastor, mas é levante, é adversidade, é isso, é aquilo, mas a glória do Senhor é muito maior que tudo isso. Todos que venceram, nós podemos ver que nos deixaram uma lição, valeu a pena. E o Senhor te diz nessa noite: vale a pena, vale a pena, vale a pena. Não importa qual seja a afronta, não importa qual seja a luta, qual seja a adversidade, vira para o teu irmão e diga para ele: vale a pena. Fica firme porque vale a pena, fica firme porque vale a pena, vale a pena. Essa luta vai passar, mas a vitória vai permanecer. Vale a pena, meu amado, vale a pena sermos fiéis ao Senhor, vale a pena permanecermos na presença do Senhor. A luta e a adversidade que você está passando, ela vai se transformar numa experiência para você ajudar o outro, vai se tornar numa experiência para você ajudar o próximo. Utilize essa adversidade para crescimento, utilize essa adversidade para maturidade. Meu amado, a maturidade só vem quando você é pressionado, a maturidade só vem quando você é cobrado, a maturidade só vem quando você é pressionado, colocado sob pressão. Então utilize essa luta para glorificar o nome de Deus, para exaltar o nome de Deus, para glorificar aquele que te chamou. Utilize essa luta para criar experiência na situação. 2 Coríntios capítulo 5, verso 11. 2 Coríntios 5, verso 11. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, 12, 7. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Paulo reconheceu que diante de toda a revelação que ele recebia, tinha um enviado de Satanás para se levantar em adversidade com ele. E chamou isso de espinho na carne. Muitas pessoas dizem que não sabem o que é espinho na carne de Paulo. Vai para o Pentateuco que você vê. Em Deuteronômio nos diz que espinho na carne são as pessoas, era o nome atribuído pelos judeus às pessoas que se levantavam contra o credo, às pessoas que se levantavam contra aquilo que você estava pregando. Ou seja, o espinho na carne de Paulo era que aonde ele chegasse, e eles enviavam judeus para se levantar: isso é mentira, isso é falso, não creiam nesse homem, esse homem já fez confusão na cidade anterior. Isso era o espinho na carne de Paulo. Tem um monte de gente aí dizendo que espinho na carne de Paulo era fraqueza, espinho na carne de Paulo era pecado, era doença, ele era cego de uma vista. Não, meu amado, espinho na carne que Paulo tinha eram pessoas que se levantavam em todo local que ele pregava. Sempre tinha um enviado de Satanás para confrontar a mensagem que ele estava pregando. E essa situação
fazia com que Paulo não se gloriasse, não se vangloriasse pelas revelações que ele recebia de Deus. Essa situação, esse mensageiro de Satanás que o esbofeteava contra tudo aquilo que ele falava, o fazia permanecer humilde. Espero que você não necessite desse espinho na carne para permanecer humilde na presença de Deus. Saiba que tudo o que acontece é porque o Senhor te capacita. Tudo o que acontece é porque o Senhor vai à sua frente. É porque o Senhor te justifica. Meu amado, e Paulo conclui com Romanos capítulo 8, que nada e ninguém poderá o afastar, o separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O texto é grande, nós não vamos lê-lo todo, mas vamos só para o verso 8, 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que diremos, pois, verso 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também ele todas essas coisas? Verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas eu estou bem certo, verso 38, que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você tem que ter uma convicção de fé a ponto de dizer: essa situação não vai me separar do amor de Deus. Essa luta não vai me afastar do amor de Deus. Essa tribulação não vai me afastar da casa do Senhor. Você está passando por adversidades. Talvez adversidades familiares, talvez adversidades profissionais, talvez adversidades financeiras, talvez adversidades conjugais, talvez adversidades ministeriais. Busca a estratégia de Deus para sair dessa adversidade. Busca a estratégia de Deus. No primeiro confronto, Paulo se cala. No segundo confronto, Paulo foge. No terceiro confronto, Paulo se finge de morto. Aos olhos humanos, as 3 atitudes de Paulo eram consideradas de covardia. Mas aos olhos de Deus, era a estratégia para que ele continuasse pregando o evangelho e cumprindo o seu ministério. Meu amado, a única coisa que o Senhor vai requerer de nós é que nós sejamos fiéis. Abaixa sua fronte.